18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos de volta com você aqui para mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Com você, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, Ari Guedes na técnica, na operação, e lá nos estúdios do aplicativo humano, Wellington Trovão, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. E um alô aí, um salve para a equipe de produtores e a equipe de jornalistas que produzem aí, que realizam o 18 horas. Estamos juntos mais uma vez com você aqui em 100.7. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Sim. Estamos juntos sim até as 7 da noite aqui no 18 horas. Programa na íntegra daqui a pouquinho estará lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Nós também estamos em todas as redes sociais. Mix News, Mix, né? 18 horas notícias. Vamos lá, vamos dar um oi pra gente. Dá um acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos também no nosso canal do YouTube. Assista a gente por lá. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. A partir de agora, as principais notícias do dia para você desta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Mais uma edição do 18 horas no ar. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas vive hoje o pior dia da pandemia. Falta de oxigênio medicinal dos hospitais agravou ainda mais a situação, que já era um colapso total. Várias mortes foram registradas hoje por falta de oxigênio. Isso mesmo, pessoas morreram asfixiadas sem ar dentro dos hospitais. Um crime, mais um crime inaceitável. O governo do estado deixou faltar um item básico para manter as pessoas vivas nos hospitais. A rede de hospitais públicos e privados também está desabastecida. Algumas unidades de saúde só têm oxigênio para mais algumas horas. Os profissionais de saúde estão desesperados porque não tem como manter as pessoas vivas. As pessoas estão morrendo e outras estão, as pessoas estão morrendo como se estivessem numa câmara de asfixia. Desde as primeiras horas da manhã começaram a circular áudios nas redes sociais de profissionais de saúde pedindo socorro e informando que o oxigênio tinha acabado e que as pessoas estavam morrendo. Mas só ao meio-dia o governador Wilson Lima confirmou em uma live que houve um apagão na logística de distribuição de oxigênio no estado e que o Amazonas estava vivendo o pior dia da pandemia, algo sem precedentes. Realmente está sendo um dia triste, o pior de todos, se é que era possível, trágico para o Amazonas. Nem na pior fase da pandemia, em abril do ano passado, se viu o que a gente viu hoje, não se vivenciou o que estamos vendo hoje, um cenário de guerra, uma guerra por oxigênio. Trabalhadores da saúde passaram um plantão todo se revisando para aplicar a ação de ambusar o paciente, que é uma ação de operar manualmente um tipo de respirador para manter o sistema respiratório funcionando até que se chegue ao respirador mecânico. E a repórter Odileia Araújo nos conta mais detalhes de como foi o dia de hoje no Hospital Universitário Getúlio Vargas, o primeiro a ficar sem oxigênio hoje. Vamos conferir. Nem na pior fase da pandemia, em abril do ano passado, se viu o que se viu hoje. Cenário de guerra por oxigênio. Trabalhadores da saúde passaram o plantão todo se revezando no ambusamento de pacientes. Ambusar um paciente é operar manualmente um tipo de respirador para manter o sistema respiratório funcionando até que se chegue ao respirador mecânico. A prática é exaustiva para o operador. Por isso, um médico cirurgião do Hospital Universitário Getúlio Vargas enviou áudio pedindo ajuda dos profissionais da saúde no revezamento da equipe para manter os pacientes vivos enquanto esperavam a chegada do oxigênio. Pessoal, é o seguinte, o Getúlio Vargas está sem oxigênio e nós estamos com todos os pacientes sendo ambusados. Se alguém puder ajudar para fazer o revezamento para ambusar o pessoal no CTI, no 5º andar,
Por favor, estamos necessitando. Então a situação é essa, é crítica. Vamos à luta, quem puder ajudar, vamos ajudar. A técnica de enfermagem aposentada Solange Batista teve de comprar oxigênio para a irmã. Passei comprando oxigênio. Eu, família dos pacientes. É muita gente. Isso é um descaso. Dentro do Hospital Federal, eu tenho que comprar uma mala de oxigênio para um paciente. Isso é impossível acontecer. Tá? Espero que as autoridades, o governo, alguém possa nos ajudar. Enfermeiros e técnicos desesperados, sem ter como socorrer pacientes, choram para desabafar a dor da alma. Sabe por que você fica impotente? Falta oxigênio na rede, no Getúlio Vargas, não tem oxigênio. As balas estão se acabando, não tem oxigênio, os pacientes morrendo. Amiga, tá muito difícil, como é complicado. Eu não queria estar vivenciando isso, minha amiga. Tá muito difícil, as pessoas morrendo sem ar. Gente, muito assustador. De uma hora para outra, os ventiladores disparando. A gente tentava aumentar a FO2, o comando não respondia. Olhava para os amigos, o desespero. Vidas indo embora. A gente se sente tão incapaz. Só Deus. A direção do Hospital Universitário Getúlio Vargas informou que há 2 dias vem pedindo reposição de oxigênio, mas não foi atendida. O mesmo drama tomou conta das demais unidades de saúde do estado. Na Redenção, pessoas foram para as redes sociais pedir ajuda para o SPA e Policlínica José Lins. Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, muita gente morrendo. Quem tiver disponibilidade, por favor, oxigênio, traga aqui para o SPA da Policlínica da Redenção. Tem muita gente morrendo, pelo amor de Deus. Por favor, eu peço que vocês disparem esse vídeo para um monte de lugar. Por favor, tem muita gente morrendo, minha gente. Por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Depois de passar a madrugada sem oxigênio, 2 cilindros chegaram pela parte da manhã no SPA. Para vocês entenderem, essa é a situação. Duas bombas só chegaram. Quem puder trazer, a polícia está ajudando, a diretora está aqui desesperada da unidade. Pelo amor de Deus, quem puder ajudar, trazer bomba de oxigênio aqui pro SPA da Redenção, Policlínica da Redenção. Por favor, tragam bomba, ajudem. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o drama da falta de oxigênio em Manaus se estendeu a outras unidades de saúde. Foram relatos de vários locais. Os médicos estão revezando oxigênio entre os pacientes. Exatamente, Carlão. E pacientes enviando mensagens para os familiares, pedindo socorro, e familiares correndo, desesperados, tentando ajudar. Vamos voltar com a repórter Odiné Araújo, que tem mais informações sobre esta situação. A Fundação de Medicina Tropical, que entrou como hospital de retaguarda nessa segunda onda da pandemia de coronavírus no Amazonas, viveu na madrugada de hoje o seu pior plantão. Sem oxigênio, pacientes e familiares enviaram mensagens com pedidos de socorro. Fala aí com teus filhos, com tuas filhas aí para jogar na mídia que acabou o oxigênio de todos os hospitais de Manaus. Fala, por favor, mano, faz isso por mim. O filho da Miriam está entubado aqui, mais umas 4 colegas estão entubadas aqui na UTI. Aqui no Hospital Tropical tem 4 UTI, uma pediatra e 2 adultas. E acabou o oxigênio, já faleceram 4. Eu não sei qual foi essas 4. E, mana, faz esse favor para mim, por favor. Por falta de responsabilidade desses governantes, está acontecendo isso em todos os hospitais de Manaus. Para tentar salvar o filho internado no Hospital Tropical, o promotor de justiça, Públio Caio, contou à reportagem da TV Amazonas que levou de casa um cilindro de ar e se emocionou ao falar do desespero dos trabalhadores da saúde para salvar vidas. Às 5 da manhã recebi um telefonema de Nora que tinha acabado o oxigênio no Hospital Tropical.
E eu saí desesperado. Eu tinha em casa uma bala de oxigênio, carreguei nas costas essa bala, entrei no hospital, vi o olhar terror dos servidores, dos médicos, dos enfermeiros, não podiam fazer nada, absolutamente nada, para ajudar ninguém. Isso é uma guerra, é uma guerra. E se a guerra faltou estratégia do governo, nós pedimos desculpas, meu Deus do céu. Nós tivemos uma primeira onda, que era previsível essa segunda onda. Eu peço à população de Manaus que se converta em oração nesse momento, de seus joelhos. Reze. A pessoa não resta oração nesse momento. E depois dê uma resposta política a essa situação dos governantes que brincam com a saúde pública, brincam conosco. Já no Hospital Platão Araújo, os trabalhadores da saúde revezaram um único cilindro de oxigênio entre 5 pacientes. Fica calma. Precisamos de oxigênio no Platão Araújo. É um oxigênio para 5 pessoas em sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer. Gente, pelo amor de Deus, é uma calamidade. O médico não sabe mais o que fazer. Tem que botar isso no Face em algum lugar. Precisamos de socorro, gente. Família, quero passar para vocês aí. Tá desesperador aqui no hospital. Acabou o oxigênio, os pacientes todos estão parando, tá todo mundo morrendo aqui, gente. Em entrevista à TV Amazonas, uma médica disse que os profissionais de saúde não têm mais saúde mental para lidar com essa nova onda de Covid. Pode-se dizer que os profissionais de saúde, assim como toda a equipe do hospital, estão trabalhando no limite. Já não temos mais saúde mental para lidar com a situação que Manaus está enfrentando. Hoje nós acordamos no nosso pior dia, a falta do oxigênio. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a falta de oxigênio no estado do Amazonas foi causada também por problemas do avião da FAB, segundo o Ministério da Saúde. O governo do estado diz que ficou sabendo do apagão na logística do oxigênio somente na noite de ontem. Vamos conferir detalhes novamente com Odinei Araújo. A crise no oxigênio nas unidades de saúde do Amazonas vem desde a semana passada, quando as internações por causa da Covid-19 saíram do controle, exigindo muito mais consumo do produto. Para se ter uma ideia, no primeiro pico da pandemia, em abril e maio do ano passado, o consumo máximo de oxigênio chegou a 30 mil metros cúbicos. Mas desde o final do ano passado, o consumo mais que dobrou, chegando hoje a 76.500 metros cúbicos. Sem ter como atender a demanda local e com capacidade de atender apenas 28.200 metros cúbicos diariamente, a maior fornecedora, a empresa Wright Martins, começou a enviar oxigênio de São Paulo e do Pará, onde mantém instalações. O produto estava sendo conduzido por um cargueiro da Força Aérea Brasileira, mas ontem à noite o carregamento extra não chegou. O governo do estado informou hoje que foi comunicado da dificuldade para enviar as balas de oxigênio na noite de ontem. O problema estava no avião da FAB, de acordo com o secretário especializado em atenção do Ministério da Saúde, Franco Duarte. Nosso transporte pela aeronave da FAB é 5 mil metros cúbicos da perna. E no slide anterior, eu mostrei para os senhores que hoje eu estou com uma demanda diária de 76 metros cúbicos. Mesmo com essa quantidade pequena, o esforço é incansável dos pilotos para trazer esse oxigênio. A Wright Martins tem condições de manter uma ponte aérea de Guarulhos a Manaus, trazendo 5 mil metros cúbicos por perna, desde que o C-130 traga recipiente vazio de volta a Guarulhos. A aeronave hoje se encontra em manutenção, mas assim que ela estiver liberada, ela irá retornar ao trajeto. A Wright Martins também disponibilizou 28 carretas para transportar o oxigênio em Manaus e balsas para atender ao interior do estado. A questão é que as viagens por balsas são longas e, dependendo do município, duram até 5 dias. O Amazonas entrou na justiça contra a empresa Wright Martins para garantir o abastecimento na rede hospitalar, de acordo com o governador Wilson Lima. O estado do Amazonas está tomando algumas providências relacionadas à questão do oxigênio. Nós já entramos com uma ação na justiça contra a empresa para garantir que ela
abasteça em quantidade suficiente a rede hospitalar para atender esses nossos irmãos acometidos da Covid-19. Considerado por muitos o pulmão do mundo, uma floresta em que produz uma quantidade significativa de oxigênio, hoje o nosso povo está precisando desse oxigênio, está precisando dessa ajuda. Tão importante que todos estejam nesse sentimento de solidariedade em ajudar o nosso povo. O governo do estado também informou que não conseguiu ativar novos leitos para a Covid por falta de oxigênio. A nova variante do coronavírus pode estar contribuindo, segundo o governo, com a subida dos casos de Covid no Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Trata-se de uma tragédia anunciada. Nós aqui do 18 horas falamos, nós entrevistamos especialistas da Fiocruz, que em agosto emitiu esse alerta. No fim do ano, em setembro, outubro, emitiu outro alerta e em dezembro falou sobre a pandemia, que o estado não estava controlando e não quis ouvir o alerta do número de casos. Falta de aviso não foi, não se reorganizou porque não quis. O senhor não investiu na saúde porque não quis. Está pedindo socorro porque não se organizou, porque não equipou os hospitais como deveria. O senhor foi avisado, sim, que teríamos casos, que teríamos uma outra onda. Aliás, que a primeira onda nem passou. O senhor foi avisado, o senhor não investiu na saúde do seu povo, da sua população, porque não quis. E chegamos a este ponto. A que ponto chegamos? Falta oxigênio dentro dos hospitais. Tudo por total incompetência deste governador e da sua equipe. Deixar faltar oxigênio é um ato criminoso, sim. E esse governador e a equipe devem ser responsabilizados criminalmente pela situação em que a saúde pública do estado do Amazonas está nesse momento da pandemia. Não dá mais para suportar tanta incompetência. Já passou da hora do governo federal assumir o comando da saúde aqui do estado. O Amazonas pede socorro, sim. Estamos na mão de criminosos. Diante, desse quadro, diante de tudo isso que nós estamos vivenciando hoje em dia, perguntamos: onde está a justiça que fica assistindo essa carnificina contra o nosso povo? Onde está? Onde está o Ministério Público que não fiscaliza e denuncia essa total incapacidade, esse ato criminoso que o governo do Amazonas está fazendo aí com o nosso povo dia após dia? Cadê os nossos deputados estaduais, federais, senadores que não agem para ajudar a contornar essa crise? É preciso bem mais do que um discurso bonito, que vídeo postado nas redes sociais. Pessoas estão morrendo, essa é a realidade. E só a ação realmente, de fato, pode resolver isso. Não tem outro. Essa é a situação. Tem que agir. Já está mais do que provado que o governador e sua equipe não têm condições de seguir no comando do enfrentamento dessa tragédia que está aí, real. A solução é muito clara, intervenção federal já na saúde do Amazonas. Carlão, e não é só oxigênio que está faltando, não. Faltam vários insumos, falta oxímetro, por exemplo. As pessoas estão sendo obrigadas a comprar na farmácia para levar para os hospitais. Faltam aparelhagens, ainda faltam EPIs para os profissionais de saúde. E isso, segundo o presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do Amazonas, Sandro André, ele deu entrevista hoje no canal da CNN Brasil e falou que está faltando isso, falou desta situação. Bom, estão esperando o que o governo federal está esperando para intervir, para socorrer o estado do Amazonas, né? É hora de ação e não de palavras, e não de palavras bonitinhas ou tapas nas costas, como disse na entrevista também o Sandro André. Está na hora dos gestores agirem com atitudes sérias e efetivas. Bom, nas redes sociais, o colapso no sistema de saúde é o tema mais comentado e em centenas e centenas de postagens pedem a intervenção federal na saúde do Amazonas. Alguns vão além e exigem a renúncia do governador Wilson Lima.
Você está ouvindo 18 horas. E diante aí do colapso, do caos generalizado na rede estadual de saúde, o governador Wilson Lima decretou toque de recolher das 7 da noite até às 6 horas da manhã. A medida vai ser por 10 dias, a começar a partir desta sexta-feira, dia 15 de janeiro. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. Então é muito difícil traçarmos estratégias, planejamentos e tomarmos decisões muito acertadas. Essa confissão do coronel Franco Duarte já está bem clara para quem acompanha de perto a situação dos hospitais do Amazonas, em que pacientes morrem asfixiados sem poder respirar pela falta de um insumo básico, o oxigênio. O discurso foi feito em uma coletiva na manhã de hoje, quando o governador Wilson Lima anunciou o toque de recolher, que entrará em vigor a partir da publicação do novo decreto do Estado e também prevê outras restrições. Então nós estamos baixando um decreto suspendendo o transporte coletivo de passageiros entre as rodovias e os rios, exceto o transporte de carga. Estamos também decretando o fechamento de todas as atividades e circulação de pessoas entre 19 horas e 6 horas da manhã, exceto atividades e transporte de produtos essenciais à vida. E aí teremos o funcionamento de farmácias, mas para entrega de delivery, né, de entrega por demanda, a circulação de pessoas que trabalham em áreas estratégicas e essenciais como saúde, segurança pública, imprensa. Então, das 19 horas até às 6 horas da manhã, ninguém pode circular no Amazonas, a não ser as pessoas que estão no grupo de exceção. A partir da publicação do decreto no Diário Oficial, essa determinação passa a valer para todas as cidades do estado e dura 10 dias. Com isso, o governo tenta diminuir o risco de contaminação do estado, que hoje está em 1,3, como explicou Tatiana Amorim, da Fundação de Vigilância em Saúde. E quando essa taxa ela está acima de 1, isso significa que aumentou essa velocidade de transmissão. Então aumenta o número de casos. Então hoje, no Amazonas, essa taxa está em 1,3. Isso significa que a cada 100 pessoas, 130 pessoas estão sendo infectadas a cada 7 dias. Essa velocidade, ela foi observada em abril e maio. E aí, diante disso, isso significa dizer que realmente estamos vivenciando novamente um tsunami. Amorim também disse o que levou o Amazonas a chegar a essa situação de crise. E são várias essas condições que podem explicar esse aumento desses casos. E quais são eles, né? O relaxamento, a adesão às medidas de proteção que são conhecidas por todos nós, higiene das mãos, uso obrigatório da máscara, distanciamento social. Uma outra situação são as aglomerações, em especial, mais recente, as festividades de finais de ano. E a possibilidade, né, dessa circulação aqui no nosso estado, dessa variante, essa nova variante do vírus, que foi identificado sim no Amazonas, mas ela ainda é muito cedo para a gente atribuir ao cenário que somente essa aceleração, esse aumento de casos se atribua somente a essa circulação dessa nova variante. As informações foram passadas na manhã desta quinta-feira, em uma live em que se falou dos planos para o enfrentamento da Covid-19 no Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e atenção, o decreto instituindo o toque de recolher foi publicado agora à tarde em edição extra no Diário Oficial do Estado. Sendo assim, o toque de recolher vale a partir de agora, a partir das 7 da noite de hoje. É isso mesmo, tá valendo. Vai de 7 da noite às 6 da manhã por um período de 10 dias em todo o território amazonense. E para fazer cumprir o toque de recolher determinado pelo governo do estado, foi montada uma operação policial. As forças de segurança pública do Amazonas vão estar já a partir da noite de hoje nas ruas. A operação vai acontecer também em todos os municípios do estado. E para reforçar aí as ações, a Secretaria de Segurança Pública determinou o retorno imediato de todos os servidores que estavam de férias e também a suspensão das férias programadas
programadas no período do toque de recolher. Quem for flagrado nas ruas em descumprimento ao decreto será detido e conduzido à central de flagrantes. O decreto institui a restrição da circulação de espaços em vias públicas, tá? Com exceção dos casos de extrema necessidade, como, por exemplo, deslocamento para unidade de saúde para atendimento emergencial. Agora são 6h26 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva, emitiu nota à imprensa e para a sociedade. Manaus, 14 de janeiro de 2021. A tragédia instalada no sistema de saúde no atual momento, dentro do estado do Amazonas, é causada principalmente pelos seguintes fatores. 1. Falta de planejamento e responsabilidade dos gestores, que não se prepararam com leitos, insumos, recursos humanos para uma possível segunda onda. 2. Grande parte da população que não respeitou as medidas básicas que foram exaustivamente informadas para a população, como o uso de máscaras de proteção, higienização das mãos e distanciamento social. A superlotação das emergências e UTI da cidade de Manaus já instalava uma situação de caos, e a falta de oxigênio que aconteceu em unidades hospitalares, somado à perspectiva de acabar nas demais unidades, tornou o cenário ainda mais trágico. E a Covid-19, nas formas moderadas e graves, como todos vêm acompanhando, compromete os pulmões, e o suporte com oxigênio é vital nesse momento. Mesmo com o maior esforço possível dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e demais membros das equipes multiprofissionais em todos os hospitais de Manaus, não há como salvar vidas com a falta de oxigênio. Sem o insumo, a maior parte dos doentes hospitalizados e muitos em casa irão morrer, independentemente da presença do médico e demais profissionais. Sem oxigênio é fatal. Insistimos, portanto, para que a população, Karime Leão, faça sim a sua parte, que é aquele protocolo básico, Karime. Que estamos repetindo aqui exaustivamente também. Mantenha os cuidados já estabelecidos. Higienize sempre as mãos, use a máscara de proteção facial e, o mais importante, evite a aglomeração. Esta é a íntegra da nota, assinado por Adriano Medida Matos, que é diretor-presidente da Sociedade Amazonense de Terapia Intensiva. Agora são 6h28 em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. A primeira música, hein? A primeira da playlist dessa quinta-feira. Vamos abrir com um dos últimos lançamentos do cantor Zayn. Faixa que teve música e clipe lançado em setembro do ano passado, após o artista ficar aí um tempo longe dos holofotes. Então vamos de música, Carlão. Vamos de Better. Você está ouvindo 18 horas. 6h32 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Zayn Better foi a primeira da playlist do 18 horas de hoje aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, diante da tragédia em Manaus e da incompetência do governo do Amazonas de gerir a crise, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, convoca reunião de emergência após o oxigênio acabar em hospitais de Manaus. A reunião será realizada ainda hoje para tratar da falta de oxigênio em Manaus, que tornou ainda mais caótica a situação na cidade no dia de hoje. E de acordo com fontes ligadas ao governo, Pazuello tenta encontrar uma saída para amenizar o problema. Uma das possibilidades avaliadas é convocar ajuda em larga escala das Forças Armadas para transportar o oxigênio de outros estados para Manaus, ou até mesmo ampliar a transferência de pacientes da capital amazonense para os hospitais de outras regiões. Agora, há pouco foi divulgada a informação de que o ministro da Saúde pediu a governadores de 7 estados que recebam 750 pacientes aqui de Manaus a serem transportados pela Força Aérea Brasileira. A informação é da Folha de São Paulo. As viagens começam ainda na noite de hoje. A previsão é essa, tá? Para o Piauí, Rio Grande do Norte, Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Maranhão e Pará. 18 horas. Bom,
Está previsto aí na lista o estado do Pará, mas, né, se esse vizinho Pará fechou as portas para o Amazonas, os outros estados estão sim estendendo a mão. O Coronel Franco Duarte, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, informou uma parceria com os outros estados para desafogar os hospitais aqui do estado do Amazonas. Vamos aos detalhes na reportagem de Cíntia Blink. E se o vizinho Pará fecha as portas para o Amazonas, outros estados estendem a mão. O Coronel Franco Duarte, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, informou uma parceria com outros estados para desafogar os hospitais do Amazonas. Então são 5 ou 6 estados participando desse plano de cooperação, que nada mais é fazer o transporte aéreo desses pacientes que consideramos na fase moderada. São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado. Então é muito importante os senhores entenderem que o paciente, né, do Amazonas, né, que subir na aeronave, ele terá toda a segurança e assistência, com cobertura até de assistentes psicossociais, para que não haja falha nenhuma. Primeiro, o estado de Goiás vai receber os pacientes do Amazonas. Em seguida, Piauí, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Distrito Federal. O governador Wilson Lima aproveitou a coletiva desta quinta-feira para agradecer os estados e Brasília. E aqui eu quero agradecer a esses governadores que, no gesto humanitário, estão estendendo a mão para que os nossos irmãos possam ser acolhidos nessas regiões e tenham o apoio necessário. Esse projeto de transportar os pacientes acometidos pela Covid-19 do Amazonas para outros estados chegou a ser sugerido pelo senador Eduardo Braga em um vídeo dele postado nas redes sociais. Nas cenas, ele também defendeu a intervenção federal. Eu tenho conversado com o ministro da Saúde e tenho dito que a forma que nós temos de ajudar o estado do Amazonas, o povo do Amazonas, é o governo federal assumindo as rédeas da saúde pública no estado, até para que ele possa mobilizar toda a infraestrutura do governo federal num verdadeiro estado de guerra contra o Covid no Amazonas. Outro senador que se manifestou sobre o assunto foi Omar Aziz. Ele disse que a bancada do Amazonas em Brasília, no Congresso Nacional, trabalha pressionando o Ministério da Saúde para que providências sejam tomadas ainda hoje. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ex-prefeito Arthur Vigílio Neto usou as redes sociais para se pronunciar sobre a falta de oxigênio nos hospitais aqui do Amazonas. Ele responsabilizou o governador Wilson Lima pelas mortes por asfixia e classificou como assassinatos. O ex-prefeito Arthur Neto declarou que o Wilson Lima é o pior governador que o Amazonas já teve e pede da Assembleia Legislativa do Estado o impeachment de Wilson Lima. Vamos conferir a declaração do prefeito Arthur Neto. 28 pessoas mortas por falta de oxigênio só no 28 de agosto. Eu não estou vendo que falte oxigênio em nenhum outro lugar, mas está faltando em Manaus, está faltando no Amazonas. Eu queria dizer diretamente ao governador do estado que o nome disso é assassinato. Como é assassinato se comprar respirador falso, respirador que não serve para curar ninguém, ainda por cima em loja de vinho e com preços superfaturados. Eu tenho impressão, governador, que do senhor basta. A Assembleia precisa tomar uma atitude maiúscula e partir claramente para o seu impeachment, para o seu impedimento, porque o senhor levará o Amazonas do mal para o pior. É o que eu espero, infelizmente, é o que eu vejo, é o que eu analiso. Aumente as perseguições a mim, aumente o seu ódio, estimule seus acólitos a telefonarem bastante, a fazerem bastante historinha, bastante fofoca em telefone, enfim, faça o que quiser, mas saiba da minha opinião. O senhor foi o pior governador que esse estado já teve.
e o senhor está praticando assassinato. E pior, assassinato à la Hitler, assassinato tipo câmara de gás, assassinato por asfixia, o pior tipo, o mais doloroso, o mais cruel, o mais perverso. Você está ouvindo 18 horas. E a capital amazonense registrou 198 sepultamentos em apenas um dia, batendo o recorde anterior de abril do ano passado. Quase 90 mortes de ontem tiveram como causa a Covid-19. Os detalhes com Júlia Gomes. Manaus registrou 198 enterros na quarta-feira, de acordo com a prefeitura, superando o recorde anterior de sepultamentos diários no dia 26 de abril do ano passado, quando foi registrado 167 sepultamentos na capital amazonense. O maior número até então, desde o início da pandemia no estado, que na época enfrentava a primeira onda da doença e sofreu colapsos no sistema público de saúde e funerário. Dos 198 enterros de ontem, 143 foram feitos nos espaços públicos e 55 em cemitérios particulares. Dessas mortes, 87 foram causadas pela Covid-19. E assim como o número de novos internados cresce a cada dia neste mês de janeiro, os números de sepultamentos também só aumentam. No domingo foram 144, na segunda 150 e na terça 166 enterros por dia. Os dados da prefeitura mostram ainda uma outra triste realidade. Sem ter para onde levar o familiar doente por conta da superlotação das unidades de saúde, a cada dia é maior o número de mortes em casa. Nesta quarta-feira, houve o registro de 26 pessoas que morreram em casa, provavelmente por falta de assistência médica. No dia anterior, foram 25 vítimas e no domingo, 27, o maior número até o momento. A média antes da pandemia era de 10 mortes em domicílios da capital. Em entrevista a um portal de notícias local, o secretário de Limpeza Pública de Manaus, Sabá Reis, falou sobre a possibilidade de instalação de câmaras frigoríficas para armazenamento dos caixões, caso a demanda seja ainda maior, e para que as famílias possam enterrar seus entes queridos com calma. A reportagem tentou falar com o secretário Sabá Reis, mas não teve resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para continuar falando a respeito sobre esta situação da pandemia no estado do Amazonas, vamos conversar com o diretor do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor José Francisco. Muito boa noite, doutor. Obrigada por o senhor participar hoje aqui do programa 18 horas, conversando com a gente. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix. Estamos aqui para ajudar no que for preciso. A gente vai responder o que tiver ao nosso alcance, Karine. Ok. Claro, muitíssimo obrigada pela sua participação nesse dia triste, o dia mais triste que nós aqui do Amazonas estamos enfrentando nos últimos tempos, não é? Bom, como é que o senhor define, né, o dia de hoje, né? Tivemos um massacre, com pacientes morrendo cruelmente por falta de oxigênio. Esse dia foi terrível aqui para a capital do Amazonas, aqui para o Amazonas. Como é que o senhor define o dia de hoje? Karine, eu defino como uma tragédia. Eu defino como uma situação desesperadora. O médico é um profissional que está acostumado a lidar com um sentimento pior que existe do ser humano, que é o sofrimento. E nós sofremos junto com os doentes. Hoje, praticamente 80% dos hospitais de Manaus estavam sem oxigênio. Os doentes estavam morrendo por asfixia. Os doentes estavam morrendo porque não tinham um suplemento normal de oxigênio para a sobrevivência. Isso é uma situação lastimada em pleno século XXI. E se deve a uma série de fatores que eu acho que deveriam ter sido aprendidos na primeira onda da pandemia, mas que realmente não houve um aprendizado adequado. E os profissionais da Fiocruz já previam uma segunda onda para dezembro, janeiro. Acho que o Estado deveria ter se aprimorado e, principalmente, se equipado e ficasse mais seguro o atendimento à população.
Doutor, então a senhora afirma que essa situação ela poderia sim ter sido evitada, né? Porque o oxigênio é um item básico, né? Qualquer hospital do mundo ele tem que ter isso sob um controle rígido, né? Ali atento dia após dia, ainda mais numa situação de pandemia, não é verdade, doutor? É verdade, Carlos, é verdade. O oxigênio é importante em tudo, é importante para a nebulização, é importante para anestesia, é importante para fornecimento de oxigênio, para manter o cérebro vivo em pacientes entubados. Esse é um item dos mais importantes que não podem faltar dentro do hospital. Então me causa espanto, e eu sempre costumo dizer o seguinte: antes de criticar, nós temos que procurar as razões. Hoje, até para você pedir, você tem que saber pedir. Nós temos que saber qual é a quantidade de oxigênio que é consumida nas unidades de saúde do estado do Amazonas, qual é a reserva que se tem de oxigênio para repor em situações como essa. Então, assim, fui tomado de surpresa, mas digo como médico, a angústia dos profissionais da área da saúde é gritante, já passou de todos os limites suportáveis. Nós sofremos junto com os doentes, porque nós estamos próximos e temos pouco a oferecer. Ok, doutor, olha, vários vídeos estão circulando aí nas redes sociais mostrando corpos. Há informações que só no hospital 28 de agosto foram 28 mortes só no dia de hoje. O senhor tem essas informações mais detalhadas para nossos ouvintes aqui em 100.7? Carlos, deixa eu te informar. Eu estava de manhã no pronto-socorro 28 de agosto, eu sou cirurgião, e a informação que eu tenho para te dar com certeza é que de meia-noite de hoje até as 11 horas da manhã tinham acontecido 19 mortes dentro do hospital. Não sei se todas por Covid, entendeu? Mas até esse horário tinham sim acontecido 19 mortes. Eu acho que a situação mais grave foi a do Hospital Universitário de Getúlio Vargas, onde a rede pública transferiu ontem, em média, 50 pacientes e aconteceu o que todos viram hoje. Bom, doutor, o governo anunciou a transferência de pelo menos 235 pacientes para outros estados. Vai aliviar o sistema com essa transferência? Karine, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, eu não sei quais são os critérios utilizados para essa transferência. Sei que tem que ser doentes estáveis, não são doentes graves, intubados com a necessidade de concentração de oxigênio maior. E eu sempre parto pelo princípio do mais simples. Você há de convir comigo que é muito mais fácil você transportar balas de oxigênio, e muito mais barato você transportar balas de oxigênio de outros estados, de fábricas, para cá, para Manaus, do que transferir doentes para o Piauí e para São Luís. Esse é o meu entendimento, entendeu? Doutor, o senhor... Uma questão simples de logística, né, doutor? Exatamente. Não é? O senhor tem informações de como está a situação agora nos hospitais? Situação caótica, como eu estou falando para você. Nós estamos vivendo um cenário de guerra, né? São pacientes que circulam nas ambulâncias do SAMU, que chegam em portas de hospital e que não podem adentrar o hospital. Não pode adentrar porque não tem leito, porque não tem oxigênio. Pessoas que estão morrendo na porta dos hospitais. E é bom frisar que não somos nós, profissionais da área da saúde, nem o médico, nem a enfermeira, nem o técnico, nem o auxiliar, os responsáveis por isso. Não entra porque não tem aonde ficar. Não é o médico que impede. A população tem que ter muita consciência disso. Nós todos estamos nos empenhando e nos dedicamos, inclusive botando em risco as nossas próprias vidas e de nossos familiares, em detrimento de outras vidas para serem salvas. Agora, a população precisa entender que neste momento é importante ficar em casa, é importante se manter os controles mínimos de lavagem de mãos, que todo mundo preconiza, e principalmente ter a consciência para não se manter no pânico que está sendo instalado.
tentar acreditar que vai ser resolvido. Ainda lhe digo mais, Karine. Para mim, é uma situação que tem que ser de preocupação nacional. Porque o que está acontecendo hoje no Amazonas, provavelmente uma mutação do vírus, hoje está aqui, e torçam todos os brasileiros que se limite ao Amazonas. No meu entendimento, muito breve, novos estados brasileiros vão estar contaminados. Daí a preocupação quando se fala em intervenção federal. Eu acho que o governo brasileiro tem que pensar nisso. Nós temos uma patologia que está restrita hoje ao maior estado do Brasil, mas que amanhã pode estar em outros estados. Doutor, o governo ele tem usado uma série de argumentos para justificar vários erros cometidos durante essa pandemia. E agora, para a falta de oxigênio, ele está argumentando que aumentou o número de internações. Não foi o problema de logística da parte dele, não. Porque aumentou. Isso procede? Isso faz sentido, pelo menos, doutor? Carlos, eu não entendo dessa forma. Eu acho que você tem um controle, como você mesmo colocou. Tem que existir um controle dos gastos diários do consumo de oxigênio em todas as unidades. Nós estamos num período sazonal em que as doenças respiratórias aumentam com muita quantidade. Então, já deveria ter sido previamente pensado que as necessidades de oxigênio seriam maiores nessa época. Quando nós tivemos a experiência com a primeira onda da pandemia, nós passamos por situações não tão complicadas como agora, mas que o aprendizado foi muito pouco. Nós tínhamos hospitais de campanha funcionando e que foram desativados. De que forma? Porque eu ainda não entendo até hoje. Nós solicitamos que fosse solicitado ajuda das tropas federais no sentido de montar hospitais de campanha, Exército, Marinha, Aeronáutica. A própria Marinha tem 3 navios hospitais, que tem inclusive centro cirúrgico. Por que não se colocar um em cada calha importante do Rio para atender ribeirinhos? Os hospitais sempre foram lotados no estado do Amazonas. Se você for ver a procura e oferta, sempre a procura é muito maior. E assim, nós temos conhecimento das mortes que estão ocorrendo nos hospitais. Os pacientes que estão morrendo nas suas casas, até com medo de procurar as unidades de saúde, nós não temos esse controle. É a subnotificação, né, doutor? Exatamente. Nós não temos em Manaus, nós talvez sejamos a única capital do país que não temos um SVO, que é um Serviço de Verificação de Óbito. Ora, como é que você vai traçar políticas de saúde se você não sabe de que o amazonense morre? Entendeu? Então, existem determinadas coisas e aqui eu não quero politizar absolutamente nada. Não quero entrar em detalhes políticos. A saúde do Amazonas foi e vem ao longo dos anos se deteriorando. Nós estivemos com o ministro Mandetta e a secretária Mayra, que veio agora a Manaus, com o ministro Pazuello, há 1 ano e 8 meses atrás, dizendo já a situação que se encontrava a saúde do Amazonas, sem sequer pensar numa pandemia. Entendeu? Então, assim, é uma coisa levando a outra, é uma bola de neve. Eu sempre costumo dizer que se caísse um avião no Amazonas, ia correr todo mundo. Porque ninguém tem experiência com esse tipo, ainda mais com uma catástrofe dessa dimensão. Doutor, a gente tem informação de que os médicos, a situação está tão terrível dentro dos hospitais por conta da falta de oxigênio que os médicos tiveram que aplicar morfina para os pacientes terem uma morte menos angustiante. Isso procede? Karine, eu recebi vídeos confirmando exatamente isso que você está falando, de colegas pedindo para fornecer analgésicos potentes, pelo menos para conforto dos pacientes que estavam morrendo por falta de oxigênio. Isso procede e eu recebi vários vídeos. Agora, eu não presenciei, mas uma situação assim, porque você vai asfixiado, você morre como se fosse afogado. Então, pelo menos, amenizar, a gente sempre procura curar, mas amenizar é obrigação de todos nós. Certo. Imagine você, Karine, uma situação agora que nós temos, quando você para, por exemplo, o cérebro precisa de 3 minutos só sem oxigênio
para ou morrer ou deixar sequelas irreversíveis. Então nós não temos que pensar o tempo que nós temos, nós não temos mais tempo. O tempo todo foi perdido. Infelizmente. Doutor, enfim, é uma tragédia sem precedentes, sem dúvida alguma, e é um cenário de guerra, porque a gente lembra dos filmes de guerra, que quando o soldado está terrivelmente abatido, terrivelmente ferido, aplica-se morfina nos campos de guerra, isso era comum, não é, doutor? Enfim, é o que se pode fazer. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui conversando com a gente no programa 18 Horas. Obrigado, Karine. Um abraço, Carlos. Nós estamos sempre à disposição para ajudar, informar e manter a população informada do que está acontecendo na realidade dentro das unidades de saúde do Estado, Karine. É a prioridade, doutor. Muitíssimo obrigada e parabéns pelo trabalho de todos vocês, profissionais da saúde, que estão na linha de frente, passando pela situação mais angustiante, acredito eu, na história. Muitíssimo obrigada, parabéns. Obrigado, Karine. Parabéns para todos nós, desde o mais humilde técnico de enfermagem até o mais graduado dos médicos, porque o sentimento é comum de todos, a angústia são de todos nós. Eu imagino. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, conversamos com o Dr. José Francisco, diretor do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas. Dr. José Francisco, muitíssimo obrigada e parabéns mais uma vez. Agora 6 horas e 54 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos com a segunda da playlist do 18 Horas de hoje, hein? Nós vamos conferir, mais uma faixa do cantor aí, Cian Senra, que desde o ano passado vem se destacando com vários singles e ótimas músicas. Vamos de música, vamos de Hu. Você está ouvindo 18 Horas. Bem, finalizamos assim a playlist do 18 Horas de hoje com Cian Senra e Fé de UU em 100.7. Mix. E o Brasil pede avião dos Estados Unidos para transportar oxigênio para Manaus. A solicitação foi feita após a explosão de casos de Covid e desabastecimento de oxigênio no sistema de saúde de Manaus, aqui no Amazonas. Agora 6h59, boa noite. Mix. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E no dia em que o Amazonas viu pacientes agonizando, asfixiados por falta de oxigênio, batendo um novo recorde de infectados em 24 horas. São 3.816 novos casos. Exatamente em 24 horas foram registrados 3.816 novos casos de Covid-19, totalizando para 223.360 o número de casos da doença no estado. Foram registradas ainda mais 51 mortes por Covid-19, sendo que 44 ocorridas hoje. 7 mortes foram encerradas por critérios clínicos. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, 1.581 pacientes estão internados, sendo que 1.034 em leitos clínicos e 518 em UTIs e 29 em sala vermelha. A estrutura montada para assistência temporária e estabilização de pacientes críticos e graves para depois o encaminhamento correto para esse paciente de Covid-19. Esses são os números aqui do estado do Amazonas. E o número do Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, nós temos hoje 8.256.536 casos confirmados. Temos o total de 205.964 mortes por Covid-19. E temos os casos recuperados de 7.347.080 casos recuperados da doença. Agora 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. A gravidade da pandemia com o aumento de mortes no Amazonas voltou a chocar o mundo inteiro e nunca esteve tão grave como agora. O número de mortes é simplesmente assustador. Hoje, a notícia foi a falta de oxigênio em unidades de saúde. É incompreensível que o governo do Amazonas e o governo federal não consigam mobilizar o transporte de oxigênio suficiente para salvar vidas aqui no estado. Vivemos um tempo em que as distâncias são facilmente ultrapassadas pelo transporte aéreo. Vivemos em um tempo em que as telecomunicações são instantâneas. Hoje, um secretário federal informou que o avião da FAB que transportava oxigênio está em manutenção no prego, como diz o ditado popular. Não há outro avião disponível? É incompreensível, é inadmissível. É preciso pedir socorro e mobilizar urgentemente a máquina de guerra das Forças Armadas Brasileiras para trazer mais oxigênio para os hospitais. É preciso instalar de forma urgente hospitais de campanha. É preciso procurar ajuda onde tiver alguém que possa ajudar. É preciso trazer mais profissionais de saúde para somarem esforços aos nossos que já estão no limite. Se for preciso, é preciso ter coragem de cobrar o governo federal, se for o caso, mais ajuda que seja suficiente. Governadores com mais experiência em outros estados se manifestam abertamente sobre a situação em todo o país. A situação no Amazonas é bastante grave. O grito de socorro precisa ser ainda mais alto, mais forte, mais corajoso. Já passou da hora do governador Wilson Lima se desfazer de qualquer sentimento menor de vaidades políticas ou pessoais, pedir e cobrar o socorro necessário em nome do povo do Amazonas. Socorro que o povo que está morrendo já está cansado de pedir. 18 horas. 7h02 em Manaus. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas. Tem mais uma? Tem mais uma rapidinho, gente. É o seguinte, a Prefeitura de Manaus anunciou nesta quinta-feira que apenas 25% da frota de ônibus da capital vai circular entre as 7 da noite até as 6 da manhã, que é o horário estipulado para o toque de recolher. E que o governo do estado também, ele admitiu e falou que vai, a partir das 7 da noite também, a partir desse horário, que a Polícia Civil vai poder prender e vai prender em flagrante quem estiver pelas ruas de Manaus desobedecendo o toque de recolher, que começa hoje e segue aí por durante 10 dias. É isso, gente. Muito obrigado, uma boa noite, um beijo e até amanhã. Ok, boa noite para você em 100,7. Amanhã, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você para mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.